Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o regime de bens durante o casamento. Informação muito importante aí para todos aqueles que estejam no momento de contrair núpcias e iniciar uma vida juntos. O primeiro que nós vamos tratar é o regime de bens da comunhão parcial de bens, que é o regime que ele vai incidir apenas no patrimônio que o casal construir conjuntamente durante a vigência do casamento. Esse regime ele não vai incidir naquele patrimônio que o casal já tinha antes do casamento. E no patrimônio que eles tinham durante o casamento vai ser dividido, em caso de dissolução da sociedade conjugal, em 50% para cada um dos nubentes. O segundo regime que nós vamos tratar aqui é o regime de separação total de bens, quando aquele casal que já possui um patrimônio ou que construíram um patrimônio juntos durante a vigência do casamento, eles não partilharão do patrimônio que estiver registrado em nome um do outro. Será apenas o patrimônio próprio de cada um, individualizado, sem existir nenhuma partilha em caso de divórcio ou separação. Vale lembrar que o regime de separação de bens ele pode ser feito de forma optativa pelo casal ou então ele pode ser feito de forma obrigatória por força de lei, segundo alguns critérios estabelecidos no Código Civil Brasileiro. O próximo regime que nós vamos tratar aqui, pessoal, é a participação final nos aquestos. Nesse regime específico, haverá uma separação total de bens do patrimônio que é contraído durante o casamento, mas em caso de dissolução, esse patrimônio será partilhado em 50% para cada um dos cônjuges. A grande vantagem desse regime de bens é porque durante a vigência do casamento, ele concede uma grande liberdade para cada um dos cônjuges administrar seus bens sem a necessidade da outorga uxória, da autorização do outro cônjuge para venda, aquisição ou qualquer ato que se queira tomar em cima desse patrimônio particular. E somente no final será feita a partilha aí dos bens que forem contraídos com esforço comum ou no período de vigência do casamento. Então, pessoal, dando sequência, nós vamos tratar agora sobre a união estável. A união estável ela tem algumas particularidades e, em primeiro lugar, deve ser preenchido o requisito para que seja constituída esse tipo de relação. Deve ser, então, uma relação pública e duradoura, em que as partes não possuem impedimento legal para se casarem e também que haja público e notório interesse de constituir família. Então, preenchidos esses requisitos, nós iniciaremos aí a união estável, que é um regime que está tão em alta em virtude do confinamento e do isolamento social que nós estamos enfrentando nesse período. É sempre muito importante conceituar a união estável, porque ela implicará uma série de consequências jurídicas ao casal e que muitas vezes eles não têm essa noção tão ampla dessas obrigações. Assim, dentre as consequências, nós vamos ter a obrigação de prestar alimentos, seja para filhos ou para a própria companheira ou companheiro. Nós vamos ter obrigações em relação à sucessão patrimonial, nós vamos ter obrigação em relação à guarda de filhos, em relação ao custeio da educação dos menores. Então, é imprescindível que aqueles que se encontrem numa situação de união estável, seja pela prática, pelo dia a dia, seja pela opção de fazer uma declaração de união estável, estejam cientes aí de todas as obrigações que giram em torno dessa relação. E para concluir, pessoal, eu queria apenas trazer algumas informações para desfazer alguns mitos em relação à união estável, como por exemplo, não há necessidade de tempo mínimo de relação. A relação ela não vai ser estabelecida de forma objetiva, com um tempo fixo, e sim em relação à intenção do casal que esteja nessa situação. Em segundo lugar, não há exigência de coabitação. O casal não precisa morar na mesma casa para que seja estabelecida a união estável. Terceira curiosidade, não há necessidade de que hajam filhos do casal para existir essa união estável. O casal que não tem filhos pode muito bem se enquadrar na união estável desde que preencha o requisito que nós falamos logo há pouco. E para finalizar, somente uma última curiosidade que já foi muito polêmica é que a união estável, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ela se aplica sim às uniões homoafetivas. Então, pessoal, essa era a informação que gostaríamos de trazer para vocês hoje. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês aqui no nosso perfil do Escritório Esteves Advogados e espero revê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!